Shalom Ubrachá. Nossa parashá de hoje nos conta sobre manchas espirituais. Uma coisa que não existe hoje, sendo que a purificação dessas manchas dependia do Beit HaMikdash, dependia do Kohen, do Mishkan, e sendo que hoje não temos o Mishkan, não temos o Beit HaMikdash, não temos o Kohen para nos purificar dessas manchas, então as manchas também não apareceram mais. E aparentemente, de uma maneira bem genérica, o assunto é esse. E qual é a prova disso? Quando diz o Ramban Moshe Ben Nachman que a Torá ela é muito rigorosa em relação a doenças. A Torá ela dá permissão para o médico de curar. E o que quer dizer que a Torá dá permissão para o médico de curar? Quer dizer, a Torá dá força para o médico para curar. Ou seja, Hashem manda um anjo, esse anjo se chama anjo Rafael, anjo da Tiferet do mundo da Briá. E esse anjo é responsável pelas curas. E nós sabemos que o nosso patriarca Yaakov, ele chegou até o nível de Tiferet de Atzilut. E esses anjos do primeiro escalão, eles estão no mundo de Briá. E porque o Rafael, que é da Tiferet, ele é o anjo da cura. Uma das explicações para isso é que quando Hashem criou o mundo, no projeto de criação do mundo, não estava incluso de uma maneira automática que alguém iria ficar doente. E isso foi uma coisa que aconteceu depois. Nosso patriarca Yaakov, que ele era nível diferente de Atzilut, para nos ajudar a nos para a gente voltar para o bom caminho antes de falecer, ele pediu para a gente nos dar um aviso prévio. Antigamente a pessoa dava espirro e morria, chegava no tribunal divino e a vida lá se complicava. Então, para que isso não acontecesse, para que a pessoa pudesse aqui nesse mundo retificar tudo que ele fez de errado, então nosso patriarca pediu para que fosse dado um aviso prévio. Esse aviso prévio é uma doença terminal. A pessoa sabe que cada dia que passa, ele se aproxima do último dia da vida dele. Então ele faz as contas, tudo que ele fez na vida, tudo que ele fez de errado. Ele tem um remorso pelo que ele fez de errado. Ele assume que ele não faria isso novamente. E chega lá em cima já em outro status. Na hora que ele chega no tribunal divino, ele já chega de uma maneira mais agradável. E sendo que o nosso patriarca é Tiferet, e então o anjo da cura é o Rafael, o anjo que a sefirá dele é a Tiferet. E tem mais detalhes mais profundos, mas a gente nada no rasinho, a gente não nada no fundinho. Está escrito que o mundo vai se encher do conhecimento divino como a água preenche o mar. Da mesma maneira que no mar tem um rasinho e tem um fundinho, então a gente está no rasinho. E o rasinho é isso. Em frente. Se a pessoa está doente e o médico receita um remédio, esse remédio ele já ultrapassa todas as leis de kashrut da Torá. Porque o pikuach nefesh, que a gente traduz como perigo de vida, mas na verdade a tradução certa seria cuidado com a vida. O cuidado com a vida, ele pela Torá, ele é mais importante do que kashrut, é mais importante do que Shabbat.
Então a pessoa é obrigada a tomar um remédio, mesmo que esse remédio não é kasher. Se a pessoa precisa ir para o hospital no Shabbat, não que ele marcou uma consulta, mas se ele está passando mal no Shabbat, que no meio da semana, se ele passasse mal, ele sairia no meio do trabalho e iria para o hospital, então tem que fazer isso no meio do Shabbat também. E sendo que a Torá se preocupou tanto com a nossa saúde, a Torá é tão rigorosa em relação a assuntos médicos, a ponto de, se a pessoa está doente, ele não vai para o médico, ele não se cuida, é considerado, Deus me livre, como se ele estivesse se suicidando, que pela Torá suicídio é mais assassinato do que assassinato. Porque assassinato, alguém matou o outro que não tem amor por ele. Agora o suicídio, ele matou a pessoa que ele mais ama, como está escrito, amar ao próximo como a si mesmo. Então como pode ser que a pessoa não vai se cuidar? E aí chegamos todo esse prefácio. Diz o Rambam, ele traz o Rambam, ele era um médico também. O Rambam, Rav Moshe ben Nachman, com o N de navio no fim, viveu há 800 anos atrás na Espanha. Ele era um médico também, e ele explicitamente traz esse assunto para nos mostrar que essas manchas da Torá, elas absolutamente não são doenças. Absolutamente não são doenças. Quer dizer, todas as traduções que traduziram como lepra, está tudo errado. São traduções cristãs de padres que nunca viram judeu na vida, nunca tinham nenhum acesso à cultura judaica, que eles tiraram as conclusões deles. Está escrito que a Miriam, ela falou, fez um comentário sobre Moshe Rabbeinu, um comentário desnecessário, e ela ficou branca como neve. Aí os padres da Idade Média traduziram a Torá. Pode ser que já quem errou foi aqueles primeiros que traduziram para o latim, para o grego antigo, mas eles compararam, ficou branca como neve. E na Europa tinha essa doença, a lepra, que a pele da pessoa ficava branca como neve. Quer dizer, branca com não sei que formato. Baruch Hashem que a gente não conhece essas doenças. E aí os padres traduziram a nega tzarat como lepra. Qual o problema com isso? Que pela Torá, se a pessoa está doente, a pessoa tem que ir para o médico. Então diz o Rambam, em primeiro lugar, isso não é doença, porque doenças de animais não pegam em parede, não pegam em plantas, não pegam no ser humano. Então ele faz essa comparação. Ele fala, os negaim, ela pega na parede da casa. Então, se ela é uma doença mineral, ela não pegaria nem no vegetal, nem no animal, nem no ser humano. Ela pega na parede da casa. E não só que ela pega na parede da casa, ela pega em roupa de linho. Roupa de linho é vegetal, então ela pega no mineral e no vegetal essa mancha. E não só no mineral, no vegetal, ela pega na roupa de lã, que é animal. E não só no animal, ela pega no ser humano, na própria pele do ser humano. Então diz o Rambam, Rav Moshe ben Nachman, a primeira prova de que essas manchas não são doenças é o fato de que doença de pessoa pega em seres humanos, doença de animal pega em animais, doença de vegetal pega em vegetais, manifestações minerais, tipo a prata fica preta, vamos chamar isso de doença da prata. A doença de mineral pega em mineral. O ferro enferruja, mas a pessoa não enferruja, o animal não enferruja e o vegetal não enferruja. Seria uma coisa assim. Então o cálculo do Rambam é que se isso fosse doença, só pegaria em pessoas. Não pegaria no tecido animal, no tecido vegetal e no mineral. A outra coisa que o Rambam diz mais ainda do que isso, quer dizer, isso que só pegaria em pessoas ainda é o lado científico da coisa. Mas mais ainda do que isso,
que a Torá, se essas manchas fossem doenças, a Torá em primeiro lugar iria falar para a pessoa, vai para o médico. Você pode, no meio do Shabat, você pode ir para o médico num caso desses, Deus me livre. O médico vai te dar um remédio que não é kasher, você pode tomar, deve tomar esse remédio mesmo ele não sendo kasher. Deus me livre, que vai saber o que pode acontecer. Imagina a pessoa acorda de manhã com uma mancha vermelha no meio da testa, vai direto para o hospital, não vai trabalhar, não vai estudar, não vai para a sinagoga, vai direto para o hospital. E aqui nesse caso não, a Torá fala para ele, não vai para o médico, você vai para o Cohen, para o sacerdote religioso. Então quer dizer, isso mostra que essa mancha não é, absolutamente não é doença, absolutamente, porque se ela fosse doença, a Torá nunca mandaria a pessoa para o Cohen, a Torá sempre mandaria a pessoa para o médico. E então diz o Rambam, essas doenças, desculpa, agora essas manchas, elas são manifestações espirituais. E por que aparece essa manifestação espiritual? Então vamos dizer, em primeiro lugar, o caso de um tzadik. O Josué, na época do Moshe Rabbeinu, faleceu com 120 anos de idade. O Yoshua ben Nun, que é o Josué da Torá, ele se casou com a Rahav, que ela era prostituta de Jericó, e ela se converteu ao judaísmo, se tornou uma profetisa. E o Yoshua ben Nun casou com a Rahav, e eles conquistaram a Terra Santa. E naquela época, os povos que moravam essa terra era chamada de Terra de Canaã. Antes dela se tornar a Terra Santa, ela foi a terra amaldiçoada. O Canaã foi amaldiçoado pelo Noah. E então ela era a terra de Canaã, a terra amaldiçoada. Depois ela virou Eretz Israel, a Terra Santa. Então, 40 anos que o nosso povo estava no deserto. Durante esses 40 anos, os cananeus, que eram 7 povos que moravam lá, eles esconderam os tesouros deles dentro das pedras das construções das casas, mas de um jeito tão profissional, mas tão profissional, mas tão profissional, que não teria como saber que esses tesouros estão lá. Ou seja, eles construíram as casas com os tesouros dentro das pedras, e a gente naquela época não tinha equipamento para fazer um raio-x na parede e saber o que tinha lá. E se passaram centenas de anos, as pessoas moravam naquelas casas, e aí começa o primeiro caso. O Midrash fala, uma pessoa, ele é um tzadik, é uma pessoa que ele só faz coisas boas, e ele está passando dificuldades econômicas horríveis. Ele reza para Hashem, ele fala, Hashem, por favor, meu Deusinho querido, dá um desconto, estou no desespero, me ajuda, preciso de dinheiro imediatamente. No outro dia, o que acontece? Aparece uma mancha dessas na parede da casa dele. Aí todos os vizinhos falam, olha, coitado, não só que ele não tinha dinheiro para comprar o leite para as crianças, agora vai ficar sem casa também, vai ter que pagar aluguel, vai derrubar a parede da casa, coitado, sabe quanto custa para construir uma parede? O coitado vai lá para o Cohen. O Cohen, ele vem para casa, ele demarca a parede, ele faz um sinal na parede, se a mancha ultrapassar tal sinal, tudo que está na casa tem puro. E o Cohen, ele dá o diagnóstico. Na hora que o Cohen fala, essa mancha é a manifestação espiritual, tudo que está na casa fica impuro. Então primeiro você tira tudo que tem na casa. Imagina o desespero dele. A família se espalha na casa dos parentes, e aí o Cohen sinaliza aquela mancha na parede. Depois de uma semana o Cohen volta, a mancha continua se espalhando pela parede.
simplesmente se derruba essa parede e se leva as pedras para fora da cidade. Essas pedras estão impuras. E o que se descobre nessa hora? Que tem um tesouro enorme dentro dessa parede. Então essa pessoa ficou um milionário. Por causa dessa tragédia que ele teve que quebrar a parede da própria casa, por causa disso ele ficou um milionário. Quer dizer, ele chegou no cúmulo dos cúmulos, mas era uma bondade divina em relação a ele. Ele era um milionário e não sabia. Então o Midrash começa leve, assim, começa pelo lado bom da coisa ruim. Aí depois chega no lado ruim da coisa ruim. Nós sabemos que essas manchas, coisas boas, elas não são. E geralmente uma coisa ruim aparece por motivo da pessoa ter se comportado errado. Então, no caso de Miriam, é um exemplo disso. A Tzipora era a esposa de Moshe Rabbeinu, a filha do Yitro. Ela se converteu ao judaísmo. Ela tinha 2 filhos com Moshe, o Gershom e o Eliezer. E ela viveu com Moshe durante 40 anos, pelo menos. Ou seja, ela era a esposa de Moshe. Ela era a pessoa que mais conhecia Moshe Rabbeinu, vamos dizer assim. O Eldad e o Meidad, surgiram 2 novos profetas, começaram a profetizar no acampamento. E aí a Tzipora falou: agora, coitadas das esposas deles, que o meu marido não dorme comigo, vai saber quanto tempo já. E agora essas mulheres vão sofrer assim como eu estou sofrendo. Então, você imagina, eles não estavam numa idade muito jovem, né? Mas ela reclamou que ele não dormiu com ela. Por que ele não dormiu com ela? Porque quando tinha a revelação divina, quando a revelação divina acontecia, se ele teve uma relação com a esposa, ele ficou impuro, porque o que saiu dele, a vida dele entrou nela. Ela não fica impura, mas ele fica. Então ele tem que ir para o mikve, ele tem que mergulhar. E lá tinha o Berá Shel Miriam, tinha um rio que acompanhava eles. Então ele tinha que dar um mergulho no rio. E Moshe Rabbeinu falou assim: como pode ser, na hora que tem a revelação divina, que começa toda a história, que Hashem fala para Moshe, fala para o povo de Israel, na hora que chega a hora da profecia, essa profecia, a revelação divina, Hashem se revela no Mishkan, a nuvem desce sobre o Mishkan, e não tem horário para isso, pode ser a qualquer hora. Então, a partir da hora que Moshe Rabbeinu se tornou um profeta desse nível, que Hashem se revela para ele a qualquer hora, ele falou assim: ele não pode deixar Deus esperar. Ele não pode deixar Hashem esperar até ele ir para o mikve, mergulhar, sair, voltar. Ele tem que estar puro para receber a profecia. E Miriam e Aaron, Miriam, ela falou: nós também somos profetas. Miriam também era profetisa. E ela falou: a gente não precisa fazer isso. Então, depois que a Miriam fez o comentário sobre ele, que esse comentário foi favorável a Tzipora e não foi favorável a Moshe, aconteceu a revelação divina. A nuvem se revela sobre o Mishkan e acontece a profecia para os 3, para Moshe, Aaron e Miriam. E Aaron e Miriam tiveram que correr para mergulhar no Berá Shel Miriam, enquanto que Moshe já estava pronto para receber a profecia. E lá nessa profecia, Hashem diz para Miriam e para Aaron: como vocês puderam falar do meu servo de Moshe? O nível dele está muito acima do nível de vocês. Quer dizer, em outras palavras, Hashem explicou para eles que não existe alguém no nível de Moshe, que eles não deveriam ter falado dele.
E aí, nesse momento, acontece que a Miriam, aquela mancha se revela nela, ela tem que ficar 1 semana fora do acampamento até ela se purificar. Então, isso aqui é o preto no branco, de que o motivo que essa mancha aparece é por causa do que a gente chama de Leshon Hara. Leshon Hara, de fazer um comentário desfavorável para alguém. Leshon Hara, a palavra Leshon quer dizer língua e Hara quer dizer ruim. Então Leshon Hara é a má língua. E quando a gente faz um comentário desfavorável para alguém, o que acontece? Problema com esses comentários. A pessoa está separando entre marido e mulher por causa do comentário que ela fez. A pessoa está separando entre 2 amigas por causa do comentário que ela fez. A pessoa está causando separação. Por causa disso vem essa mancha que impurifica essa pessoa, e essa pessoa fica separada do público, para que caia a ficha dela e ela se conscientize de que ela está causando separações, e por causa disso o Shem agora está dando para ela um aviso. Então, primeira mancha, aí no caso, o lado ruim da coisa ruim. Agora já não é mais, não é uma casa que tem um tesouro na parede, mas é uma casa de uma fofoqueira, a comadre do bairro. A fofoqueira, todo mundo tem medo dela, porque Deus me livre, se você contraria ela, você vai virar a vítima das fofocas. Então todo mundo fala para ela que ela tem razão. Se alguém contraria, Deus me livre, essa pessoa no outro dia sai na manchete, vira a primeira página no jornal. Então a fofoqueira está lá, a todo vapor, ela se sente importante, que ela fala mal dos outros, então quer dizer que ela não é assim. Ela não é ruim como essa pessoa que ela está falando dela, porque, olha, se ela fosse ruim, ela não estaria falando da pessoa. Isso que ela está falando quer dizer que ela é melhor. Então isso massageia o ego dela, como se diz. Isso deixa ela se sentir importante, que ela está falando de alguém. Então ela se sente que ela é melhor do que esse alguém. E aí ela tá lá, ela tem 5 mil curtidas no Instagram. Cada comentário que ela posta sobre alguém, ela ganha 5, 10 mil curtidas. Ela ficou muito importante. Ela acha que ela vai chegar no mundo de cima, vão perguntar o que você fez nesse mundo. Ela vai falar, olha, eu recebi 10 mil curtidas no Instagram. E isso vai abrir para ela as portas lá em cima. Mas muito pelo contrário, cada comentário que ela está fazendo sobre que ela está separando entre pessoas, está causando separação entre marido e mulher, entre 2 amigas, cada comentário desses lá em cima está acumulando. Até uma hora que as paredes da casa dela, aparece uma mancha na parede. Então o sinal lá de cima, antes de chegar no meio da sua testa, vai aparecer no mineral, assim diz o Midrash. Aí derrubou a parede, levou as pedras para fora da cidade, e a pessoa continuou falando. Continuou falando coisas que continuam separando entre marido e mulher, fazendo briga entre marido e mulher, fazendo briga entre amigas. Então, mais um sinal lá de cima, mais um míssil do Tribunal Divino. Agora, no lugar de cair na parede, o míssil do Tribunal Divino vai cair no vegetal, quer dizer, subiu de nível do mineral para o vegetal. As roupas de linho dessa pessoa recebem essa mancha espiritual. As roupas se tornam impuras, tem que descartar essas roupas. As roupas são queimadas. E a pessoa continua
falando e por causa dos comentários que ela faz, ela causa briga entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigas e amigas. E aí, mais um míssil do Tribunal Divino, já tinha caído um no mineral, um no vegetal, agora vai cair no animal. As roupas de lã dessa pessoa aparecem com essas manchas espirituais. E novamente essas roupas então têm que ser descartadas, queimadas. E a pessoa continua fazendo os comentários, e dos comentários dela continua causando brigas entre marido e mulher e entre amigas. E até que essa mancha cai, o Tribunal Divino manda mais um míssil. A mancha cai agora sobre a própria pessoa, só que num lugar que ainda ninguém vê. Só a própria pessoa está sabendo que ela está com toda aquela mancha lá, num lugar que não tem como outras pessoas identificarem. Continuou fazendo comentários, separando entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigas e amigas. Aí chega a mancha no meio da cara mesmo. Aí todo mundo vê que vê a pessoa e sai correndo. Então, sendo que isso é uma coisa assim 100% espiritual, ela só deixa a pessoa quando a pessoa conserta o problema espiritual, que principalmente está ligado a esses comentários que essa pessoa costuma fazer. E quando a pessoa faz tshuva, ele tem remorso do que ele fez, ele olha o que ele causou, e ela assume que não vai mais fazer isso, e aí a mancha desaparece milagrosamente. Essa pessoa tem que ir então para o Bet HaMikdash fazer um ritual de purificação. E nesse ritual de purificação, ele envolve uns passarinhos. E por que o passarinho? Para mostrar para a pessoa, da mesma maneira que o passarinho ele pia de um para o outro, ele pia aqui, pia lá. Dessa mesma maneira, você, Deus me livre, com seus comentários, você veio para cá, fez um rastreamento, você foi lá, deu uma, como se diz, graças a Deus a gente não entende muito dessas coisas. Você foi lá, deu o parecer do que você rastreou no lugar, você deu o parecer no outro, e Deus me livre. Então, por causa disso, esse ritual ele tem os passarinhos. Então, conclusão. A gente não deve fazer comentários. Comentários desnecessários, que seria aqui. Mas, a pergunta é, se você recebeu um cheque sem fundo, hoje em dia não se costuma mais dar cheques, mas vamos dizer assim, você comprou num site, já é costume hoje, você comprou num site e não recebeu a mercadoria. E outra pessoa vem e te fala, olha, eu vou comprar nesse site. Aí você tem que falar para ela, você fala, olha, toma cuidado porque eu comprei nesse site e não recebi a mercadoria. Porque isso é chamado de Nogea Badavar. Nogea Badavar, a palavra Nogea em hebraico quer dizer toca. Toca na coisa, quer dizer, você só pode avisar a pessoa que está prestes a ser prejudicada. E no caso, se a pessoa faz um comentário público, aí, Deus me livre, essas leis de Lashon Hara, como elas entram numa classificação, Deus me livre, não vou entrar em detalhes assim, que não é uma coisa simples. A gente vê pela reação divina em relação a isso. Por exemplo, no caso da Tzipora e Miriam, a Tzipora, ela reclamou, para ela não aconteceu nada. A Tzipora falou,
do próprio marido. Para ela não aconteceu nada, ela não teve mancha nenhuma. Então quer dizer que lá de cima foi levado em conta que ela estava sofrendo. E o desabafo dela não foi visto lá em cima como uma coisa grave. É uma mulher sofrendo que ela fez um comentário desagradável, mas foi justificado lá em cima. Quer dizer, para ela não aconteceu nada. Para quem aconteceu? Para Miriam. E a Miriam era uma profetisa. E a Miriam era irmã de Moshe. A Miriam que salvou a vida de Moshe. A Miriam que a água que a gente tinha no deserto era no mérito dela. A Miriam que era... E ela recebeu aquela mancha. Então por que o comentário da Tzipora que causou tudo isso e a Tzipora não ganhou castigo nenhum? E a Miriam que veio para ajudar, ela recebeu aquela mancha. E daí a gente conclui o seguinte: às vezes você ouve um desabafo. A pessoa que está desabafando, vamos dizer assim, uma linguagem um pouco... Você ouve, chega uma mulher, coitada, o marido dela maltratou ela. Ela chega, ela te conta que, olha, meu marido me maltratou. Aí o que você faz numa hora dessas? Você fala para ela, fica tranquila, tudo vai dar certo. E vamos falar dele, vamos rezar. Agora, se você coloca lenha na fogueira, aí o que acontece? Ela própria que ela está sofrendo. Tudo que ela está falando lá em cima não está sendo levado em conta. Coitada, está sofrendo, a pessoa está sofrendo, está gritando. Agora, você que entrou para ajudar, você se torna aqui a criminosa da história. Esse que é o detalhe. Então, o que a gente vê agora, está tendo a guerra da Ucrânia, a gente vê o Putin, ele está sendo mal assessorado. O mundo inteiro fala que o Putin está sendo mal assessorado. Perguntaram então, os russos, eles são um país de primeiro mundo, vamos dizer assim. Como pode ser que ele está sendo mal assessorado? Não está se tratando aqui de um país primitivo, uma ilha no meio do Oceano Pacífico que todas segundas e quintas tem um terremoto lá. Está se tratando de um país normal. Como pode ser que ele está sendo mal assessorado? Então dizem assim, todo mundo que o Putin faz uma pergunta se está dando certo a guerra dele contra a Ucrânia, as pessoas têm medo de contrariar ele. Então qualquer assessor, por medo de contrariar ele e não acabar na Sibéria com os inimigos dele, qualquer assessor vai falar, claro, tudo que você está fazendo está dando super certo, tudo que você faz está certo. Aí o que acontece é que às vezes uma pessoa vem, te fala um desabafo, e aí você tem medo de contrariar. E aí você fala para ela, olha, você está certa. E Deus me livre, no fim, a história termina que a única pessoa ruim da história é você. Aí o que a gente tem que fazer, sempre que alguém te conta alguma coisa, fala, olha, tudo vai dar certo, vamos rezar forte, vamos falar de lei. Mas nunca coloca lenha na fogueira. Nunca ajuda, nunca tenta assessorar, porque na hora que a pessoa tá doída, você sabe que não pode contrariar, então você só vai reforçar o argumento dela, e ela, pelo argumento dela própria, ela não vai receber castigo nenhum, que ela estava doendo para ela estava gritando. Então uma pessoa não é acusada pelo tribunal divino de estar gritando de dor. E foi o caso da Tzipora. A Tzipora doeu para ela gritou. Agora a Miriam não estava doendo para ela pegou as dores da outra. Na hora que você pega as dores da outra, aí você é a criminosa. Esse é o detalhe. Então o Leshonará é isso. Quer dizer, a pessoa está gritando de dor, reza por ela.
Agora, fazer os comentários, aí você tem que saber se o seu comentário está kasher ou não. Aí é um problema sério. Aí, tipo assim, quando você vai beber alguma coisa, agora estamos falando da Rússia, da Ucrânia, ficou super última moda. Tem um judeu rico, rico bilionário, ele chama Romeu Abramovich. Esse Romeu Abramovich foi fazer as pazes lá entre a Rússia e a Ucrânia e foi envenenado. Não morreu, mas foi envenenado, por algumas horas perdeu a visão. Não morreu, mas foi envenenado. Então se pergunta, pera, ele devia ver o que ele estava comendo lá, né? Devia verificar o que ele estava comendo. Então a pessoa, ele não imagina uma coisa dessas. A gente verificar o que a gente está comendo, o que está entrando em nós. Todo mundo está interessado em verificar o que está entrando em nós, mas o veneno que está saindo da gente, isso ninguém pensa. Então esse é o detalhe. O que essas manchas vêm nos ensinar, que a gente não tem que fazer comentários. Alguém desabafou com você, fala para essa pessoa, olha, estou rezando forte por você. E reza de verdade, não é só da boca para fora, reza de verdade, pede para Hashem ajudar ela. Mas não faz comentários, porque os comentários, ganhar você não vai ganhar com isso. Perder, você pode complicar a sua vida, pode perder, como se diz lá, a ordem das negaim. Você perde a casa, a roupa, e nem dá para sair pelada no meio da rua por causa das manchas, né? A vergonha das manchas. Então assim, perdeu a casa, perdeu a roupa e tá cheia de manchas. Então não faça comentários, esse é o detalhe, isso que a gente aprende dessas manchas, que a gente não deve fazer comentários. Mas tem coisa ruim no mundo, tem coisa ruim, então reza, Deus criou o mundo, Deus dirige o mundo, você fala para ele, Hashem, agora você vai ter que trabalhar, você vai ter que resolver, vai ter que consertar. Você criou o mundo, agora a gente está precisando usar a garantia. O mundo tem garantia. Então não tente consertar o mundo sozinha. Você pode encaminhar para a garantia. Aí você fala, reza para Hashem, ajuda essa mulher. Você apela para a garantia, não tenta consertar sozinha, porque consertar sozinha depois você estraga. E a garantia vai te acusar de ter estragado o produto. Esse é o segredo das manchas, isso é o que está por trás das manchas. E que a Hashem dê a vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Agora chegamos na nossa instituição, nossa ONG. E está aqui nosso querido diretor dos diretores que veio abrir a porta pra gente.